Bom, a gente viu na parte passada, ainda falando sobre onde está o trono de Deus, é um extravasar de vida, existe um extravasar de vida sobrenatural. Nós terminamos falando um pouquinho sobre adoração ser a resposta do nosso coração, e essa resposta ela tem que ser uma resposta espiritual, gente. Se existe vida fluindo dentro de nós, então a nossa resposta, e essa vida é uma vida sobrenatural, lembra que nós vimos Vio, Psirrê, Zoe é a vida sobrenatural. Se essa vida está dentro de nós e essa é uma vida sobrenatural, então a nossa resposta é uma resposta sobrenatural. João capítulo 6, verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos digo, são Espírito e são vida, porque são espirituais. Quando a gente está falando de coisas espirituais, a gente está falando de coisas vivas. Você consegue compreender isso? Que não existe nada que seja espiritual que não seja vivo. Se você é um espírito recriado em Cristo Jesus, isso quer dizer que existe vida dentro de você. Olha aí, Romanos capítulo 1, verso 9 diz: porque Deus a quem sirvo no meu espírito. E a palavra servir, nós já vimos isso no nosso primeiro módulo, é a palavra latreio, e latreio significa servir, ministrar a alguém, apresentar um serviço religioso ou adorar. Latreio identifica a adoração como uma atitude de serviço, e é isso que Deus está fazendo na nossa vida. A quem sirvo no meu espírito, eu vivo para servir. Eu vivo para adorar a Deus. João capítulo 4, abra aí comigo. João capítulo 4, no verso 23 e no verso 24, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como é que é a nossa resposta? Em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a nossa adoração, é isso que nós estamos vendo, que a nossa adoração é uma resposta em espírito. Veja, é através do Espírito Santo que nós podemos verdadeiramente glorificar o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 3, na Bíblia Amplificada diz assim: pois nós, que nascemos de novo, renascemos do alto. Fomos espiritualmente transformados, renovados, separados para o seu propósito. E somos a circuncisão. Nós que adoramos no Espírito e pelo Espírito de Deus. Na CEV, que é uma versão em inglês, chama Contemporary English Version, versão em inglês contemporâneo, CEV, diz assim: mas nós somos os que verdadeiramente somos circuncidados, porque nós adoramos pelo poder do Espírito de Deus. Então a nossa resposta é sempre pelo Espírito Santo. Como é que nós vamos louvar a Deus? Como é que nós vamos celebrar a Deus? Através do Espírito Santo. Ele quem vivifica as nossas vidas. As palavras que Ele nos dá vivificam a nossa vida. Mike Bickle, que é o pastor do IHOP lá do Kansas, ele diz: nossa maior herança é o nosso homem interior sendo tocado pelo Espírito Santo. Gente, não tem como a gente louvar a Deus de maneira verdadeira sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. Uau, é Ele quem revela a palavra de Deus para nós. Você lembra lá que diz em 2 Timóteo 3,16 que toda palavra é inspirada por Deus? Ou seja, ela é revelada por Deus. É o Espírito Santo que pega o livro e dá vida e poder ao que está escrito aqui. Explica para a gente o que o autor estava querendo dizer.
Não somente aquilo que ele estava querendo comunicar, mas aquilo que ele estava querendo impartir no nosso espírito. Quem faz isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz revelação para a nossa vida. Você vê, eu estou comunicando aqui para você, mas pode ser apenas mera informação se você não abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo trazer revelação. A obra da revelação não é minha, não é do professor, não é do pastor. A obra de revelação é do Espírito Santo. E para que nós possamos adorar a Deus, para que nós possamos louvar a Deus, celebrar o amor de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, que nos ajuda a entender e compreender com a largura, o comprimento, a profundidade, a extensão do amor de Deus sobre as nossas vidas. Aliás, a palavra de Deus diz que é Ele quem derrama sobre os nossos corações. Ele tem derramado sobre os nossos corações o amor de Deus. Uau, que louvor é esse apaixonante! Você lembra da palavra Halel? Um louvor apaixonado. Eu e você podemos ter esse louvor apaixonado porque o Espírito Santo tem derramado nos nossos corações o amor de Deus. Ele tem revelado, Ele tem aberto os nossos olhos para que nós possamos compreender o amor de Deus. Então deve haver, sim, rios de água viva fluindo na sua vida. Rios de água viva. Lembra lá em João capítulo 7, que diz que do seu interior fluiriam rios de água viva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu e você temos vida para fluir de dentro de nós. Quando nós estamos louvando, rios de água viva fluem de dentro de nós. O fluir do Espírito na vida do adorador é muito importante, gente. E é isso que a palavra de Deus quer trazer para o nosso coração. Aqui em João capítulo 4, verso 14, diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem tu enviaste, João capítulo 17, verso 3. Será para jorrar para a vida eterna, para conhecer a Deus. Então beba da água que é Cristo, beba da água que é a palavra de Deus, beba da água que é o próprio Espírito, encha a sua vida com a vida de Cristo, deixe o manancial fluir em você, e a adoração sobre os muros da unidade da igreja fluirá dos seus lábios, num constante jorrar para Deus e para o seu próximo. Isso quer dizer que a vida de Deus, do qual você tem se enchido dela, vai jorrar para a sua igreja, vai jorrar para as pessoas ao seu redor, vai impactar as pessoas ao seu redor. Salmo 150 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você lembra que essa palavra, respirar, o ser que respira, é Neshama, a pessoa que é influenciada pelo Espírito. É a pessoa que tem vida, como diz aí na Nova Versão Internacional, tudo o que tem vida, louve ao Senhor. E aí se a gente for comparar com Gênesis capítulo 2, verso 7, olha só, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego, a Neshama, o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus sopra o seu espírito naquele homem chamado Adão. Ele está vivo espiritualmente, e porque ele está vivo, a sua alma se torna vivente. Aleluia! Se nós quisermos com que a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades se tornem pensamentos vivos para a vida, nós precisamos ter vida no nosso homem interior. Nós precisamos ter a consciência, quando o Espírito Santo ele entra no nosso espírito, a nossa alma se torna alma vivente. E quando a nossa alma vive, o nosso corpo ele desfruta dos benefícios. Aleluia! Eu tenho vida no meu espírito. Você tem vida no seu espírito? Você que nasceu de novo, você tem vida no seu espírito. Então você pode desfrutar de uma alma que vive, de uma alma alegre, de uma alma que desfruta de tudo aquilo que Deus tem para você. E o seu corpo vai acompanhar. O seu corpo vai viver em saúde. Porque é isso que diz o apóstolo João lá em 1 João.
Assim como sua alma é próspera, eu oro pela sua prosperidade, assim como sua alma é próspera. Ou seja, quando a alma é próspera, nós conseguimos viver em prosperidade. E prosperidade fala de generosidade. Então eu quero dizer que quando a nossa alma é saudável, nós podemos viver em saúde no nosso corpo. Quando a nossa alma tem vida, o nosso corpo desfruta da vida. Mas a nossa alma só tem vida se o nosso espírito tiver vida. Se nós formos pessoas conscientes da vida de Deus. E todo ser que tem vida, louva. Todo ser que é guiado pelo Espírito, que é dirigido pelo Espírito, que é influenciado pelo Espírito, louva. Louvor, ele é consequência da nossa consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. O louvor, ele é consequência da consciência de quem Deus é na nossa vida. O louvor, ele é consequência da consciência de que nós somos seres que vivemos para Deus. Então, gente, adorar, pega essa frase, adorar fala da vida que existe no nosso homem interior, respondendo em um relacionamento com o Espírito, respondendo a um relacionamento com o Espírito Santo. Então, esse louvor é santo porque é o Espírito Santo. Última parte aí da apostila desse ponto, o louvor é santo. Parte de um coração de um povo santo, um povo separado, um povo que sabe qual o propósito da sua vida. E o meu propósito é viver para o louvor da glória do seu nome, de quem ele é, que deseja glorificar um Deus santo. E nós já vimos que santidade tem a ver com viver para um propósito. Antes de nós sermos separados nós somos separados para um propósito. Né? A Bíblia fala do louvor dos justos. A Bíblia fala do louvor dos santos, dos redimidos, está tudo na sua apostila. Os que temem ao Senhor, os servos, tudo que tem fôlego, toda a carne. Fala da minha alma, todos os seus anjos louvam a Deus, toda a natureza, todos os reis e povos louvam ao Senhor. Então nós estamos falando que não é uma resposta da nossa cabeça, é uma resposta do nosso espírito. Então esteja pronto para extravasar vida através do seu relacionamento, espírito com espírito. E a gente vai para a última parte dessa aula, a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.